Começando mais um painel político aqui pela Docton TV e como acontece todas as segundas e quintas-feiras, ao vivo, na hora do almoço, e nós estamos aqui mais uma vez propondo falar de política. Isso mesmo, o brasileiro está tão cansado de ouvir falar sobre política e esse ano temos um ano eleitoral em todos os municípios do Brasil e é necessário que a política local esteja fortalecida. Afinal de contas, é aqui que vivemos e lidamos diretamente com os problemas sociais. Teremos eleições neste ano de 2016, justamente em um momento em que o cenário político nacional não é nem um pouco interessante para os políticos. Isso acaba refletindo também na renovação da política. Pessoas que têm um nome aprovado, pessoas que poderiam engajar na política, estão cada vez mais assustadas e cada vez mais se afastando da política por medo, claro, de manchar a sua imagem. Fernando Maia, advogado e participante militante na política de Caratinga há muitos anos, está conosco aqui hoje e nós vamos falar justamente sobre estes assuntos. Fernando, obrigado pela sua presença aqui e eu iniciei, Fernando, falando sobre este cenário político que é desanimador. É isto mesmo, Fernando? É complicado. Que o cenário nacional reflete no Estado e também no município. E a crise que a gente vivencia, ela não é uma crise só política, mas ela é, acima de tudo, a meu ver, uma crise moral. E isso desestrutura todo mundo, principalmente aquele que não é político, aquele que não participa, mas que todos nós dependemos da política. A política reflete no comércio, na economia, em tudo, na sua vida, no aluguel, ela reflete em tudo. Então, mesmo quem não gosta de política, depende da política. E esse reflexo está sendo negativo no momento. Tá certo. Fernando, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui. Eu quero falar um pouco mais sobre o Fernando, porque ele milita por muito tempo nos bastidores da política, principalmente. Eu perguntado, Fernando, você está filiado a qual partido? Ele me dizia aqui que não está filiado a nenhum partido nesse momento, mas que esteve por muito tempo no PMDB e teve uma participação em diversos governos em Caratinga. E eu, por fazer toda essa introdução, me permito te perguntar, Fernando, nós evoluímos em relação à nossa política? Se nós buscarmos, por exemplo, na história, nós vamos encontrar na atualidade políticos com o mesmo gabarito, com o mesmo compromisso que tínhamos no passado aqui na nossa cidade? O perfil mudou, Ranieri. Não dá para comparar o político de hoje com o político do passado, até pela moldura das leis, a lei de improbidade, vai por aí afora. Então, moldou muito, que o político antigo, ele não tinha toda essa leque de leis que conduzia as suas atitudes, seu caminho, então era mais tranquilo a forma que ele lidava, que ele fazia a política, na verdade fazia politicagem, que a gente acha que é política, mas era politicagem. E hoje engessou muito o agente, né? Os princípios, principalmente o princípio da legalidade, que é o quê? O agente público só pode fazer o que a lei determina. Ao contrário da gente, as pessoas comuns, a gente pode fazer tudo que a lei não proíbe. Okay. O serviço público não. Sim. Né? O prefeito, o governante, o governador, o presidente, ele só pode fazer o que a lei determina. Isso tudo, esses recursos foram feitos para quê? Para policiar, para fazer a coisa um pouco mais transparente, mais ética, mais moral, mais honesta. Mas, infelizmente, o brasileiro, para tudo, ele dá o jeito dele, né? Correto. E isso também tem amedrontado os novos políticos ou quem, por algum motivo, se interessa em entrar na política, com medo justamente da rigidez da legislação, o que não deveria acontecer, né, Fernando, na verdade? Eu creio que não. Eu converso com muita gente e as pessoas que não são do meio político e têm vontade de participar e acabam não participando, não é por meio dessa rigidez, porque esses, na verdade, são as pessoas mais éticas, de conduta mais apurada, de mais moral. Então, esses não tem problema. Eu acho que o que espanta é exatamente saber com quem eles vão competir, com o tipo de gente que eles vão competir. Que tem muita gente que está na política para levar vantagem, para se arrumar, para se armar. Então, eu acho que isso dá uma distância. O cara, às vezes, tem uma intenção reta, quer fazer pela cidade, quer fazer pelo Estado, quer fazer pelo país, ele tem medo de ter que competir voto com esses profissionais que estão por aí. Então, eu acho que esse é o grande problema. E a solução, ao meu ver, seria muito simples. Se eu quero ser candidato, vamos falar na política local, a vereador, eu quero fazer algo para minha
cidade. Por que eu tenho que receber 5 mil, 8 mil reais? Por que o cargo de vereador, por exemplo, não é um serviço prestado à comunidade de graça, sem salário? Correto. Isso traria as pessoas de bem para a política. Outro ponto que eu gostaria que você comentasse é numa possível reforma política, onde não seria necessário filiar a um partido político ou a uma coligação e a permissão da candidatura independente. Isso chegou a ser discutido, mas obviamente não foi aprovado. Claro. Nós nem tivemos nenhuma reforma eleitoral, não tivemos reforma política nenhuma. Fizeram algumas emendas, algum remendo que costuma fazer todo ano de eleição, tem alguma coisinha nova para a Justiça Eleitoral implantar. Esse ano tem algumas mudanças, diminui inclusive, né, Fernando, o tempo de campanha. Sim, 45 dias. Para 45 dias. Isso deve diminuir o custo das campanhas e a gente espera também que isso diminua a corrupção. Porque nós sabemos, e é claro, e aliás eu gostaria da sua opinião, Fernando, como investir, nós sabemos, e o comentário de bastidor, e a gente não precisa ficar com segredo disso aqui, é que para fazer uma campanha política em Caratinga, por exemplo, é coisa de R$1 milhão. Claro que não se declara isso. Não se declara. E eu não estou dando nomes aqui porque não tem como provar nada disso, mas nós sabemos o custo. Nós que lidamos com política sabemos o custo de uma campanha política. E de onde esse dinheiro vai retornar? Com salário? O prefeito nunca vai ter esse dinheiro novamente reposto. Então, a reforma eleitoral que não aconteceu, se tivesse alguns pontos básicos, como esse que eu disse, da candidatura independente, já facilitaria, ou você não concorda? Concordo, sim. Mas isso, para a gente, para a nossa realidade, seria uma utopia. Porque isso nunca vai acontecer, porque tem que ser filiado a partido, que aí junta o voto de todo mundo para eleger João, Bastião, Manuel, Benedita, é isso. Você está falando do coeficiente, do cálculo eleitoral. Exatamente. Okay. Então é por isso que eles não deixam a candidatura livre. Também até o coeficiente eleitoral, não sei. E mesmo que não tivesse candidatura livre, por que não se elege simplesmente os mais votados? Sim, que seria uma questão de maior justiça também, com o eleitor, que a partir do momento que eu votei em você, eu não posso permitir que o meu voto se transfira para Maria. Ou facilite que o outro seja eleito. Um tiririca da vida, que foi eleito, levou mais 6 com ele. E tem uma força dentro do partido por causa disso, inclusive, sim, sem ter nenhum conhecimento político ou sem ter nenhuma influência política. O que é um outro absurdo, porque se o cara é eleito para ser legislador, vereador, deputado, senador, ele deveria ter um mínimo de escolaridade, porque a primeira função dele é fazer lei. Verdade. Sem falar de classe, de acesso, aí é retórica, né? Okay. Mas o cara ser um mínimo de instrução, basta ele desenhar o nome. São algumas questões da democracia e aí sempre retorna, você está dizendo, a questões que devem ser discutidas muito atrás, muito profundamente. Mas fato é que se nós temos prova, o concurso público para ocupar qualquer cargo público, por que não o político também? Ele não precisa fazer uma prova, fazer um concurso para concorrer. Porque fato é que a nossa estrutura política, ela ainda é construída, Fernando, eu gostaria da sua opinião, em cima de assistencialismo. Principalmente no caso do legislador. E aí nós estamos falando de questões oficializadas, como a emenda parlamentar, por exemplo, que na minha opinião nada mais é do que uma forma do deputado ou do vereador, que existe alguns casos também, dele fazer assistencialismo, dele contemplar sua base. Contemplar sua base, né? E isso é instituído no Brasil. Sim. Né? Mas, E é atribuição do cargo? Não é atribuição. Não é atribuição do cargo. A atribuição do cargo de vereador, por exemplo, ficar aí pagando uma conta conversando com o poder para conseguir cota de exame, cota de consulta. Isso é atribuição do vereador? Mas aí eu te pergunto, se não tivesse salário, esses mesmos vereadores estariam lá? Eles seriam candidatos? Não seriam. Por isso que eu acho que não deveria ter salário para vereador. Agora, você observou, obviamente, o posicionamento da Câmara Municipal aqui de Caratinga quando isso foi proposto. E eu mesmo disse aqui que o vereador Diego, que levantou essa bandeira, foi muito criticado porque realmente os holofotes ficam nele. Ele compra a briga, mas acaba que não tem apoio e acaba se desgastando. O político, então, que vem remando contra essa maré, acaba ficando desgastado, como eu observo o caso do Diego, por exemplo? Na teoria, não deveria ser.
Porque o cara que tem, igual você falou, ele está no holofote, ele está na vitrine. Então, a população que está enxergando isso deveria, estou falando não um caso específico do vereador Diego, mas estou falando de modo geral, aquele que nada contra a correnteza. Eu acho que aí é que a população deveria acompanhar mais. Mas, infelizmente, da mesma forma que a mídia determina, a mídia condena. Hoje, qual que é o grande canal da política? É a internet. Isso me assusta muito, por quê? Porque, infelizmente, a internet deu voz aos idiotas. Verdade. A gente popularizou a informação, nós estávamos discutindo e o idiota que não tem espaço na televisão, que não tem espaço no rádio, ele vai para a internet, monta canal, monta escambau, e eu assisto cada barbaridade, eu tenho pouco acesso à internet, eu não tenho rede social, não tenho Facebook, não tenho nada disso. Conseguiu? Você consegue? Eu não tenho WhatsApp, meu celular, pena que eu deixei no carro, senão eu ia mostrar ele aqui, meu celular não tem nada, só liga, recebe, manda mensagem, consigo e isso vou ficar lendo. Comum, confesso. Mas eu vi uma cena do nosso amigo Saulo Pereira, ele fez um evento aqui em Caratinga e anunciou na rede social dele que teria camarote suspenso. Rapaz, vocês não acreditam, vocês estão em casa. Tanto de mensagem que ele recebeu das pessoas cobrando. Pô, mas por que você suspendeu o camarote? Camarote é uma coisa tão legal, você tem que fazer. Suspenso, porque não seria ao nível do chão e ficaria no primeiro andar. Tinha tirado o camarote da programação. Aí o cara, é o que acontece que eu vejo na internet, a pessoa entende do jeito dela e mete o pau e escreve bobagem pra caramba, cara. Então eu tenho medo disso. A internet vai continuar criando esses monstrinhos por aí. Nós tivemos uma reunião de pauta ontem aqui, muito calorosa, justamente discutindo sobre a geração de conteúdo, a produção de conteúdo através do WhatsApp mesmo. Nós temos os grupos, aqui é muito comum, nós temos os grupos que passam informações das ocorrências policiais e aquilo vai gerando informação. O trabalho, inclusive, do jornalista ficou desafiado, porque ele precisa checar, ele não pode dar a informação da forma que está. Enquanto isso, a notícia já correu, a notícia já foi. Toda errada. E se o jornalista acompanhar, ele também vai acompanhar o erro. E este é um outro problema da comunicação, é um problema, é uma questão que a tecnologia trouxe, mas que só virou problema porque nós temos também uma sociedade com a baixa formação, com a formação cada vez pior. Mas, bom, o assunto aqui é interessante, o Maia sempre tem muito o que contar e a gente vai esticando. Mas vamos focar o nosso assunto aqui, Maia, nas eleições para 2016. Nós teremos em Caratinga, como em todo o Brasil, mais um ano eleitoral. E aqui nós já estamos acompanhando alguns nomes serem apresentados, alguns deles já com experiência na administração. A minha pergunta básica para começar aqui, conversar sobre 2016, teremos um nome novo? Ou vamos ficar realmente... Nós falamos aqui sobre alguns pré-candidatos que já se apresentaram, nomes novos que não têm uma força e uma representatividade que pode significar um sucesso nas eleições, e por outro lado temos nomes já experimentados e que trazem consigo também um desgaste político muito grande. Afinal de contas, como isso vai se afunilar, Maia, na sua opinião? Mas nós teremos nomes novos na política? Eu creio que não. Fernando? Eu creio que não. Mas e todos esses nomes cogitados, como Dr. Wellington, que não teve uma experiência ainda, falam-se em outros nomes em Caratinga, você não observa nenhum deles com real possibilidade de concorrer? Não, tem sim, mas Dr. Wellington, por exemplo, ele não é nome novo na política, não. Sim, já concorreu a deputado, já concorreu a vice-prefeito. Sim, ele não é nome novo. Ok. Ele não é nome novo. O Márcio, o Didi, por exemplo, que eu vi isso, muito bem. O Márcio está na política do Imbé há anos. É um cacique da política do Imbé. A família toda, né? A família toda. E magnífico, tanto o Reinaldo quanto o Marquinhos, grandes políticos. Sabe? E o Márcio é o cara, é o pensador da família. Então ele está na política. Ele está na política, ele tem conhecimento. Então, eu não estou vendo um nome novo que você fala assim, esse não é do meio. Correto. Qualquer nome que você citar aí, ele é do meio, ele é da política. O que eu não acho errado, Ranieri. Eu não acho errado, porque para entrar na política tem que ser político. Tem que ter experiência? Tem que ter conhecimento político, pelo menos. Ok. Você não entregaria seu carro para o cara que não é habilitado. Óbvio. A mesma coisa é a política. Correto. Eu acho interessante,
Ele não precisa ter os vícios da política, tal, mas ele tem que ter um conhecimento de política, ele tem que saber o que é, senão é o tiririca. Correto. Senão é o tiririca. Então ele tem que ter conhecimento. E a gente tem que pensar também que nem todo mundo que está no meio político é manchado pelo meio. Tem gente boa que batalha, tem aqueles que ainda põem a cara para bater, que tenta fazer alguma coisa. Então vamos tentar montar um cenário aqui onde nós tenhamos apenas nomes já experimentados. Hernani Campos Porto, João Bosco Pecini e Marco Antônio. Agora, que eu acredito que deve tentar uma reeleição, ele não confirma essa informação, conversei com ele está em Belo Horizonte, conversei com ele hoje, inclusive. Mas num cenário com estes 3 nomes, ô Maia, quem se destaca e de que forma cada um deles pode se destacar? Considerando que o Hernani se apresenta como pré-candidato, mas a informação que nós, jornalistas, temos é que ele hoje está em condição de inelegível. Mas considerando que ele concorra, nós estamos falando de 3 nomes experimentados. Como ficaria esse cenário? Aí cada um vai mostrar mais o que ele fez. Correto. E os outros vão mostrar o que o outro não fez. E a corrupção, como que fica exposta nesse cenário? Vai depender muito. Todos têm algum processo? Todos têm. Né? Uns mais, outros menos, Exato, mas todos têm. Exatamente. Aí que vai entrar aquele lado da política que eu não acho o lado positivo, que não é o lado de informar, é de denegrir. É o meu medo para essas eleições, viu, de denegrir. É o meu medo pessoal para essas eleições. Nós vamos acompanhar, só se eu estiver muito errado, nós vamos acompanhar uma campanha política provavelmente muito suja, de acusações pessoais, como nós acompanhamos não vou me recordar a data correta, mas nas eleições em que o Hernani se elegeu pela primeira vez, onde houve realmente uma exploração, inclusive, da vida pessoal do Hernani. Ele se envolveu em questões de sensibilidade, a população se sensibilizou com toda aquela situação e acabou elegendo o Hernani. Como que você configura esse cenário, então, também de acusações? Olha, a gente não pode falar o que vem lá do gabinete, da equipe de comunicação do candidato, que a gente não conhece. Eu acho que, opinião minha, pessoal, claro, a população está tão cansada da política. Que também não tem margem para isso também, não, né? Não tem margem para Correto. ficar ouvindo essa baboseira. Correto. Espero que você esteja certo e eu esteja errado. Você vê na última eleição, para prefeito mesmo, que João Bosco não era candidato, e um candidato só ia para a televisão falar mal do João Bosco, que nem era candidato. Isso, para mim, foi a origem do desgaste dele, que ele não foi eleito. Que favoreceu a eleição do atual prefeito Marco Antônio. Porque o adversário só falava do João Bosco, só do João Bosco. E a população fica de saco cheio. Uma hora cansa disso. Fala, poxa, esse cara só vai falar do João, só fala do João. Fernando, você está falando do João Bosco. Vamos aproveitar a nossa linha aqui. O João Bosco já se apresentou como pré-candidato. Algumas pessoas me disseram que ele foi orientado a deixar o PT diante de tantos escândalos. Eu, pessoalmente, acho que é uma carga realmente pesada para o João carregar. A carga que o PT carrega no Brasil inteiro, né? Nós vamos acompanhar as eleições agora em 2016, vamos saber quantas prefeituras o PT vai conseguir manter. Né? Perdeu 26 só na troca de partido. Só com a troca de partido, nós já observamos essa perda. O João errou em não sair do PT? Essa é a minha pergunta base. Tem 2 aspectos. Se você pensar o desgaste que o PT nacional, estadual pode trazer para o João, você fala, ele errou de não sair. Mas se você pensar que o João enfrentou oposição em Câmara, oposição no Estado, foi extremamente prejudicado pelo Estado. Agora que ele tem o governo estadual e o governo federal, ele vai voltar a ser oposição? Então, eu acredito que ele pode ter pensado nisso. Remou o tempo todo contra o governo estadual, ainda que tivesse o federal, mas o estadual é o nosso imediato aqui, é o primeiro aqui. Ele remou contra e um governo, assim, extremamente corporativista, que foi o que saiu. Do PSDB. Do PSDB. Verdade, nós falávamos disso. Então, o João, verdade, eles deram ao governo, a Caratinga, eles deram sal grosso e tirou a água. Verdade. Então, não teve nada. Então, o que eu acredito, como o João hoje tem o governo do Estado, ele pensou nisso. Pô, eu apanhei tanto, agora eu vou ter um governo ao meu lado. E o desgaste... Isso é até coerente, sim, né? E o desgaste, infelizmente, vai depender, igual nós falamos, da equipe de comunicação do candidato. O cara que optar para ficar jogando pedra nos outros vai jogar de qualquer jeito. Se ele fosse para partido que fosse, se o Marco Antônio fosse de partido que fosse,
Quem usa essa estratégia de atirar pedra não tem vai muito usar. Critério, não tem muito critério, nem criatividade, nem criatividade. Sabemos, Eu acho que o grande negócio é você mostrar, o caso desses três, o que fez e o que pode ser feito. Esse é o grande diferencial deles que já estiveram no poder. Quem nunca esteve, igual o doutor Wellington, igual o Didi, vai mostrar o que pensa em fazer, o que pode ser feito. Mas quem já esteve lá, mostra o que fez e mostra o que mais que ele pode melhorar na conduta de governo dele. Ok, nós vamos ficar um pouco mais falando sobre o João, mas nós vamos falar também dos demais, mas eu quero te perguntar especificamente, nós falamos se era interessante ele desvincular do PT. Agora a pergunta é, como que ele se desvincula dos escândalos de corrupção que aconteceram na sua gestão? Você acha que ele consegue se isentar daqueles escândalos? Bom, o que eu seguiria, se fosse o meu caso. Sim. Quais escândalos? Qual a condenação que teve? Ok. A partir da condenação, de fato teve. Enquanto a gente estiver na especulação, então ele não teve a comprovação da participação dele. É denúncia, é hipótese. Então vamos aguardar uma condenação. Havendo a condenação, em última instância, aí houve a corrupção. Porque senão nós vamos cair naquele mesmo quadro que está hoje o governo federal. Estão tacando pedra na presidente, que eu odeio o termo presidenta, não uso. Ela é que pediu, na verdade. Mas isso não existe. Ela pediu para quê? Para impor a ortografia? Então, é presidente. E quem sou eu para fazer defesa dela ou acusação? Mas digo o seguinte, muita coisa de hipótese. Muita coisa do que talvez foi. Aí o impeachment, com base em quê? Na nomeação do ex-presidente Lula. Mas a nomeação é um ato dela. O chefe do executivo nomeia quem ele quiser. Isso aí é atribuição do cargo. Não depende de aprovação de ninguém. Mas a hipótese que ela está nomeando Lula para dar foro privilegiado para ele. Mas será que não seria o contrário? O Lula, que hoje, a nível nacional, é o único líder legítimo que tem nesse país. Não apoio, não votei. Mas, assim, estou falando a opinião minha como cidadão. É o único líder legítimo do país. Será que ela não pensou em nomear esse cara para ele fazer os acordos, fazer as costuras, pacificar o governo, principalmente com o PMDB, aquela guerra que está lá em cima? Sim. Então, essas hipóteses, isso aí é complicado. Bom, eu gostaria muito de continuar nesse assunto e tem bastante coisa para falar, mas a promessa aqui que eu fiz agora há pouco é de falar dos demais também. Eu gostaria de falar especificamente sobre as duas gestões do ex-prefeito Hernani Campos Porto. Há quem diga que o Hernani usou as enchentes em Caratinga como desculpa. Há quem diga que o Hernani é um excelente administrador e deveria voltar e participar da política. Como eu disse agora há pouco, as informações é que ele não é elegível nesse momento, mas faz uma força política significativa em Caratinga e gosta de figurar entre os políticos de Caratinga. Agora, como ele encontraria força política, sendo que não tem o governo do Estado, diante de tantos escândalos também, como ele encontraria força política para se candidatar em Caratinga? Política é grupo. Qual o grupo do Hernani? Essa é a minha pergunta também. Ele tem um Humphrey, grupo. Da gráfica, que eu liguei outro dia, ele passou o número direto, não quis fazer ponte nenhuma. O Frederico Ribeiro, lá do Supercanal, não sei, quem seria o grupo? Mas política é isso mesmo, Ranieri. Política, eu vi isso uma vez, eu achei espetacular. Do Ferreirinha, Anel Ferreira Filho, que foi vice-prefeito, figura fantástica, da melhor qualidade, político honesto, dos que estão acabando. Sim. Há tanto tempo na política, nunca usou do cargo para se beneficiar de nada. Ele falava o seguinte, política é um caminhão de porco, parado. Um pisa no outro, um morde na orelha do outro, um grita dali, outro grita daqui, que é a confusão. Na hora que o caminhão começa a andar, tudo se ajeita. Que fantástico. Então, as máximas do Ferreira. E isso é a política, isso é a política. Mas acontece isso. Ferreira saiu da política desde a década de 90, né? Não, voltou, foi candidato na última, a vereador pelo PMDB. Correto. Foi candidato, foi realmente. Foi candidato vereador. Sem muito sucesso. Sem muito sucesso, porque achou que estava eleito e ficou na dele. Eu acompanhei, incentivava, vamos, Ferreira, bom, mas já estava eleito, então, não, estou tranquilo, estou eleito, está tranquilo, está favorável, né? Verdade. Tomou a chumbada na asa, mas é um dos caras, assim, que eu gostaria de ver atuante novamente num cargo público.
Muito bem. Nós estamos chegando ao final do programa aqui. O Fernando tem muito a colaborar, obviamente, com as nossas conversas políticas. Por favor, está convidado a voltar aqui. Eu queria falar um pouco sobre a história política do Fernando, a participação dele na política, mas o tempo realmente é curto. Obrigado. Eu vou deixar um espaço para você fazer suas considerações aqui e a casa está sempre de portas abertas. Obrigado pela contribuição aqui, Fernando. Não, eu que agradeço e, assim, o que toda vez precisar da gente, estamos à disposição. Isso aí eu acho que engrandece não só o quadro, mas principalmente a gente, a opinião de estar aqui, a oportunidade de passar a opinião da gente, o nosso pensamento, a forma que a gente pensa, e sem aresta, sem vínculo com o partido, igual o Ranieri disse, tem quase 4 anos que eu estou sem estar afiliado a partido nenhum e pretendo continuar assim, porque milito na área do direito administrativo, então eu prefiro ser o profissional e não o político. Tá certo. Esteve conosco aqui Fernando Maia, advogado em Caratinga, pessoa que entende da política, da nossa política local, viveu de dentro esta política. Nós agradecemos mais uma vez a participação dele aqui. Agradecemos também a sua audiência aqui no Painel Político. E à noite, às 19 horas, nós temos a segunda edição do Acontece. Obrigado pela sua companhia e até a próxima oportunidade.